Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Como já podem ter visto pelo título, eu hoje quero vos ensinar como é que se faz fotografia de produto em 360. Qual é a diferença? Normalmente ouvimos falar de fotos 360 e imaginamos uma esfera, ou seja, sei lá, por exemplo, vocês têm um drone ou uma coisa do género, fazem uma esfera e depois as pessoas podem rodar à volta, certo? Ou seja, a partir de um ponto fixo e vem tudo à volta. Aqui é exatamente a mesma coisa, mas ao contrário. Ou seja, temos um ponto fixo e conseguimos ver de fora para dentro. Ou seja, não vemos daqui para fora, mas sim daqui para dentro. E o que é que isto permite? Que nós, quando temos um produto qualquer, e já vão ver, eu fiz aqui um exemplo com um e vou-vos mostrar como é que isto depois se trabalha, permite com que vocês vejam o produto em todos os ângulos à volta e que, montando num site, uma loja online, uma coisa qualquer, deixem ter um slider ou uma coisa qualquer em que as pessoas rodem e consigam ver o produto do ângulo que quiserem, podem criar um GIF a partir daí, uma coisa animada, podem criar um vídeo. Tem aqui muitas finalidades e eu hoje vou-vos mostrar como é que se faz de uma forma, há várias formas de o fazer, não é? Vou-vos mostrar se calhar a forma affordable para o fazer. Portanto, vamos a isto. Primeira coisa a fazer, obviamente, é escolher, digamos assim, o vosso sujeito, não é? Aquilo que quiserem filmar, digamos assim, não é? É a primeira coisa a fazer. Segunda coisa a fazer, obviamente, é montar o vosso setup todo. Então, a primeira coisa a fazer é escolher um objeto e o que é que eu escolhi? Tenho aqui uma coisa que eu comprei aqui há uns dias, portanto, achei que ficava porreiro fazer aqui esta mãozita, só porque o resto que já está no escritório já fiz praticamente tudo. E depois é montar o vosso setup. O que é que eu quero dizer com setup? As vossas luzes, o vosso prato giratório, pode ser automático ou não, nós aqui usamos automático para nos facilitar o trabalho e vocês já vão ver onde é que isso efetivamente facilita imenso o trabalho. E é montar luzes, o prato giratório e depois, e eu agora vou buscar, está aqui mesmo ao pé da câmara, e depois, como é um produto que normalmente serve para venda, ou seja, é um tipo de fotografia que não pode mesmo errar nas cores, montar o vosso color checker para a primeira fotografia. Ou melhor, para a fotografia de check. Pronto. Eu não vou abordar aqui neste vídeo como é que se usa o color checker, já tenho outro vídeo que o faz, portanto, vou passar essa parte à frente, senão este vídeo seria de 2h30, também não era fora do normal, mas passando à frente. Ora bem, montando aqui o vosso objeto no prato giratório, vocês montam o objeto no meio do prato giratório, o máximo possível centrado. Quanto mais centrado estiver, mais vos vai facilitar a vossa edição. E depois, no nosso caso, nós temos um Folio 360, que é o nome do nosso prato giratório, da Orange Monkey, se não estou enganado com o nome da empresa, mas há de aparecer aí o nome algures, aqui. E qual é a grande vantagem deste prato giratório? É que ele é automatizado. O que é que isso quer dizer? Eu faço, ou ligo, melhor dizendo assim, a definição da minha câmara de poder ser controlada por infravermelhos e depois controlo o prato através de um smartphone, de uma tablet, de uma coisa qualquer. Escolho quantas fotos quero, a que velocidade quero que o prato gire, porque vocês podem querer maior ou menor exposição e então podem querer uma velocidade um bocadinho mais lenta. Controla o glow que está atrás nas fotografias, etc. E isso é tudo controlado a partir do smartphone ou tablet e depois é só carregar é um botão de record, eu vou-lhe chamar play, mas é só carregar no botão de record e ele vai fazer tudo automático. Ou seja, as fotos são tiradas automaticamente porque o prato serve de controlador de infravermelhos para a vossa câmara. É como se tivesse alguém com um comando a dizer dispara. Portanto, fica tudo automatizado. A única parte que vocês têm que fazer, obviamente, é a edição. E mesmo assim, se tirarem com o telemóvel que tem a app, ele pode-vos fazer a edição. Agora, como isto é uma coisa mais profissional,
vamos aqui passar à parte da edição e eu já vos mostro como é que se faz. É muito simples e eu vou-vos mostrar aqui. Como vocês podem ver, já devem estar a ver o meu ecrã, estão aqui 50 fotografias, todas tiradas automaticamente, ou seja, foi tudo, como eu estava a dizer, com o prato a controlar o infravermelho. Para isso é que serve a luzinha que vocês vão ver à frente no prato. E tenho aqui 50 fotos e a primeira fotografia é de Color Checker. Para que é que esta fotografia serve? Para nada além de criar o perfil de Color Checker. Se vocês já viram os meus outros vídeos, é muito simples, blá blá blá, e depois é só botão direito, Export, e vamos aqui a Color Checker Camera Calibration. Fazem essa parte, ficam com um perfil para este ambiente, este setup de câmara com este setup de lente, ou seja, quando têm estas três coisas diferentes, digamos assim, e são iguais, este perfil vai funcionar, vai-vos pôr as cores completamente corretas. Quando não tem, tem que criar outro. Aqui são 49 fotos, todas da mesma mão, apenas ela a rodar. Vou aqui passando as fotos para vocês verem. Apenas ela a rodar, portanto, não há problema. É sempre a mesma coisa com o mesmo ambiente controlado. Se eu deixar aqui carregado, até podem ver a animação ali. Pronto. E agora, como é que fazemos a edição deste tipo de fotografia? Ora, é muito simples. Selecionamos todas as fotografias que queremos editar, neste caso são 49, 50 menos a do Color Checker. Vamos aqui ao módulo Develop do Lightroom e o que é que vamos fazer primeiro? Como nós criámos um perfil para ter as cores certas, vamos aqui carregar aqui, não sei se viram, aqui nos 4 quadradinhos e depois vamos a Profiles e temos aqui o perfil que eu já criei previamente, que se chama, neste caso 10 de janeiro, o dia que eu estou a gravar isto, Studio Hand. Se eu meter o rato por cima, como vocês podem ver, a cor muda logo um pouco e fica uma cor mais real. Aqui, ao meu olho, pelo menos parece um bocadinho esverdeado. Se eu meter o rato por cima, ok, parece uma cor correta e então vamos aplicar isto nas fotografias todas. Ok, feito. Agora, o que vamos fazer é fechar isto e agora não vamos aplicar nenhum preset. O que vamos fazer é gerir, digamos assim, ou editar as fotografias pelos sliders. Assim ela vai ser aplicada a todas as fotografias, desde que vocês tenham aqui em baixo, como podem ver onde está o meu rato, o AutoSync. Basicamente é, se não tiverem, se tiver a dizer sync não funciona, basta clicar aqui neste switch e ter AutoSync. A partir daí é só editar à vossa maneira. Vamos aqui puxar o contraste um bocadinho, vamos aqui mexer um bocadinho com os highlights e ver o que é que eles fazem. Ok, vamos puxá-los um bocadinho para cima. As shadows, assim tiram um bocadinho de definição, vamos puxá-los um pouco para baixo. Os whites, ok, se a gente puxar aqui os whites fica aqui um bocadinho mais branco atrás e é o que a gente quer. Os blacks, se calhar convém puxar aqui um bocadinho para baixo, ficar com contraste. Ora bem, se calhar vamos aqui um bocadinho à clarity para dar aqui um bocadinho de definição e à textura para dar aqui um bocadinho de textura. Muito bem. E agora, as fotos como são todas na mesma posição, o que roda é ali a mão, digamos assim, ou seja, é um objeto sobre um eixo. O que vocês podem fazer é pintar à volta para dar um fundo completamente branco. E como é que vamos fazer isso? Vamos aqui à parte do Masking e Brush. Também se pode fazer com um Radial Gradient, é como quiserem. Eu prefiro, honestamente, fazer com Brush, estou mais habituado. Então vamos pegar aqui num Brush, vamos lhe dar um feather um bocadinho maior e o overlay está visível. Vamos tirar o Auto Mask e agora vamos pintar isto e vocês vão ver como é que eu faço. Há outras pessoas que fazem diferente, mas eu gosto de fazer assim. Pintar assim, assim, assim. E eu tirei o Auto Mask porque se eu tivesse o Auto Mask ele não me ia pintar sombras e esta cor de frente, que isto é tudo para iluminar, tudo por igual. E eu quero que ele me pinte isto tudo por igual, eu quero só deixar a mão, digamos assim, visível. O resto eu quero que ele pinte tudo de branco. Não se preocupem se chegarem demasiado à mão em certas fotografias, porque depois podem sempre eliminar, podem sempre fazer assim um círculo um bocadinho mais uniforme. Pronto. Está feito. E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos tirar aqui o
o overlay, peço desculpa, com o O é o shortcut para tirar o overlay. E agora vamos aqui aumentar-lhe a exposição. E o que é que está a acontecer? Tudo o que estava à volta está a desaparecer, mas estão a ficar aqui com um branco para um fundo estranho. Já vamos tratar disso. Continuamos aqui a tentar esconder as outras coisas, talvez com os black, vamos aqui aumentar isto, as shadows, os whites, vamos passar tudo aqui assim para a terceira fila. Pronto, como podem ver, tem um fundo branco e depois aqui onde a mão está verde. Podem clicar noutra para ver se não cortaram a mão em lado nenhum, só dar aqui um check rápido. Vamos aqui pôr na última, andar aqui para trás e ver se alguma delas ficou cortada. Está a sincronizar ainda os settings, ok. Aqui ver, parece-me estar tudo bem. E enquanto estão todas selecionadas, mantenham sempre tudo selecionado. Agora vamos fechar isto e vamos aqui brincar mais um bocadinho com os highlights e com as shadows e essas coisas todas. E o que vocês podem fazer agora, especialmente que o Lightroom tem aqui uma tool muito útil, é ir uma a uma e fazer Mask e Select Subject. Epá, se calhar dá um bocadinho de trabalho, mas é o que fica mais perfeito para substituir isto. Outra opção também é passar pelo Photoshop e fazer uma a uma. Eu agora, se calhar, vou fazer o Select Subject, só porque é uma ferramenta nova e vocês podem ver. Eu vou só acelerar esta parte do vídeo e depois já venho ter com vocês. Aqui, estou na terceira foto a editar, isto é muito rápido, só queria vos lembrar que fazem Create New Mask, Select Subject, o Subject fica automaticamente selecionado, aqui é muito fácil porque como isto é em estúdio, não há aqui interferência nenhuma. Depois tem que fazer Invert, não é? Que é para pintar tudo o que não é o vosso sujeito e depois é aumentar a exposição. E porquê é que eu não fiz isto logo com a primeira pintura do brush? Porque eu aqui quero só limpar o que está à volta da mão, porque depois, se vocês tivessem que fazer sem a parte do brush, ou seja, se tivessem que limpar tudo, vocês têm a luzinha do prato rotativo, vocês têm a luzinha do prato rotativo em baixo, vocês têm a linha do prato rotativo em baixo, vocês têm os cantos do prato, e então teriam que limpar muito mais coisas. Assim eu deixei o mais simples possível para limpar, fica ali só um bocadinho e é só aumentar a exposição um pouco. Portanto, vamos continuar. Fast forward. Parando aqui mais um bocadinho, como podem ver no ecrã agora, outra razão por eu ter pintado antes o máximo possível é quando vocês fazem Select Subject, se ao inverter, como podem ver, ele está a ignorar aqui o prato giratório. Portanto, é bom ter aquilo já pintado, portanto, não me vai interferir em nada com o trabalho que eu estou a fazer agora, só de limpar as bordas da mão. Certo? Vamos a isto. Se virem que fica aqui alguma coisa mal pintada, é muito fácil, é só chegar aqui, Add, Brush e pôr aqui um bocadinho mais pequeno para não estragar nada e dar ali um toque. Foi um bocadinho mais, vou aqui fazer uma limpezazita, opa, e está feito. Já? Super Speed! E está feito. Agora fazemos um check rápido, andamos aqui nas fotos a ver se ficou tudo ok, fazer um check rápido, uma ou outra pode ter ficado aqui com um bocadinho do prato visível, está aqui uma que está aqui um bocadinho com o prato visível, vamos aqui, Add, Brush e fazemos aqui um toquezinho, não se importem se fizerem mais porque depois podem sempre fazer aqui a limpeza, metam o Auto Mask para se certificarem que não vão até à zona branca. Continuamos aqui em baixo, ok, mais uma que precisa aqui de uma limpezazita. Pronto, com o Auto Mask isto é muito fácil.
E porquê fazer uma a uma, dizem vocês, não há uma maneira mais fácil de fazer? Epá, há sempre, não é? Só que é assim, se vocês estão a dar ao trabalho de tirar isto com uma máquina profissional e em estúdio e não sei o quê, e centrar as coisas todas muito bem e corrigir cores, estamos a considerar que isto é um trabalho profissional, portanto, isto é a melhor maneira de vocês terem o controle total sobre as vossas imagens. Obviamente, eu podia ter tirado menos imagens, não é? Tirei 49, não era necessário, óbvio. Portanto, mesmo a própria aplicação vos deixa fazer menos, acho que o default é 24, mas eu aqui quis o mais ângulos possível, até porque quando for fazer o vídeo, quanto mais fotos tiver, mais suave fica a rotação. Portanto, é uma coisa a ter em mente. Está mais ou menos bem editado, vamos escolher as fotos todas e o que eu gosto de fazer é exportar aqui a um default que eu tenho pré-definido, web, e vamos só pôr aqui The Hand of God. Ok? Agora ele vai exportar os ficheiros todos. Enquanto isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos esperar e beber um café. Agora que está tudo exportado, já não precisamos estar ao computador. Temos então as 49 fotografias exportadas. Podemos entregá-las ao cliente assim, se for para pôr num site. Obviamente, se for para pôr num site, não se esqueçam, comprimam-nas um bocado, porque senão, coitados. Podemos criar um vídeo, podemos criar um GIF, podemos fazer aqui mil e uma coisas. Normalmente o que eu gosto de fazer e entregar aos meus clientes é, normalmente faço um vídeo e faço um GIF, caso eles queiram pôr aquilo no site e o site não dê para pôr vídeos, ou não sei, gosto de dar um GIF, o GIF é tipo um vídeo com menos qualidade, portanto gosto de o fazer. E basicamente é assim que se faz uma foto 360. Eu aqui, o nome 360 não é o ideal, porque normalmente a foto 360 é de um ponto para fora e aqui são várias fotos para um ponto, mas continua a ser 360 porque conseguem ver o produto em 360. E então é isto, é muito simples, apenas tem que ter cuidado com as cores, para não falhar as cores, não é? Isto de fotografia, quando é fotografia de produto, tem que ser tudo muito bem feitinho, especialmente se for um produto para venda online, que é para depois as pessoas não estarem a comprar uma coisa que parece verde, mas afinal é azul ou uma coisa do género. Outra coisa a ter em mente é o setup das luzes, tenham muito cuidado com as luzes. Aqui eu já tinha o setup montado, já tenho essa coisa mais ou menos programada, até porque tenho trabalhos deste tipo a fazer, por isso é que aproveitei para fazer aqui um vídeo para vocês. E depois, basicamente, é a escolha do vosso prato rotativo. Este é muito prático, porque é automático, mas há pratos manuais que vocês até podem ir lá, mexer à mão, tirar a fotografia, ir lá, mexer à mão, tirar a fotografia. Eu acho que vale a pena o investimento num automático, nem que não seja pelo tempo que vocês não perdem a mexe, foto, mexe, foto, mexe, foto. Tem a grande vantagem de vocês podem fazer 360 ângulos, até menos, até podem fazer um micro ângulo, vou-lhe chamar assim, mas eu acho que isso também é um overkill, portanto, honestamente eu gosto deste método. Há pratos rotativos para objetos maiores, vocês devem ter visto que aquele prato rotativo não é muito grande, deve ter 25, 30 centímetros de raio, mais ou menos, mas há pratos maiores. Nunca vi um prato maior automatizado, ou seja, rodar e tirar as fotografias ao mesmo tempo, mas já vi muitos que vocês dizem, ok, quero rodar 5 graus e depois vocês têm que tirar a fotografia por vocês. Também não é grave. Desde que eles rodem, para mim não é grave, porque já tira imenso trabalho do vosso lado. E pronto, agora vou-vos mostrar o resultado final e já venho ter com vocês. E pronto, como podem ter visto, o resultado final em vídeo é este. Acho que ficou engraçado. Foi uma coisa feita super rápido. Isto se fosse para um cliente eu teria um bocadinho mais cuidado. Haveria aqui outras coisinhas a fazer na edição, não no trabalho, na fotografia em si. Acho que o trabalho em si ficou porreiro. A única coisa que eu posso dizer é, quando estão a fotografar um produto deste tipo,
Não se esqueçam de ter foco manual, porque se tem foco automático, cada vez que vão tirar uma fotografia, ou cada vez que a vossa máquina vai tirar uma fotografia, vai tentar focar e pode falhar por alguma razão, ou porque o objeto que vocês... Imaginam que estão a tirar uma fotografia a vidro, ele vai falhar seguramente em alguns ângulos, portanto, não o façam foco na primeira e depois foco manual a partir daí. Outra coisa, eu aqui não fiz, mas quando é um trabalho profissional normalmente faço, é ponham um valor de F elevado, ou seja, em vez de estarem a fotografar com F1.8 ou uma coisa do género, tentem fotografar com F9, assegurem-se que toda a profundidade do vosso objeto fica focado. Eu aqui não fiz porque era só demonstrativo, mas não se esqueçam de o fazer. E depois a edição, mas a edição vocês já viram como é que funciona, é checar as cores com o Color Checker antes ou depois, tanto faz, desde que não mude o ambiente e criem um perfil, corrijam as cores e depois editar as fotografias todas. É um bocadinho seca, entre aspas, editar 49 fotografias iguais, mas tem que ser, e o resultado final fala por si e fica muito engraçado e os clientes andam a gostar muito deste tipo de fotografia, digamos assim. Fotografia, são várias, mas eu vou-te chamar fotografia singular. Portanto, boa sorte com as vossas fotografias 360 inverted, no inglês, espetacular. Anos e anos e anos num colégio inglês para falar assim. Enfim, espero que tenham gostado deste vídeo, deste mini tutorial. Espero que vos seja útil. Se tiverem alguma questão, já sabem, comentários abaixo. Não se esqueçam de visitar o meu site pedrotomaz.pt. That's my name. Até por acaso está lá um trabalho deste género, feito com uma garrafa de azeite. E se viram até ao fim, obrigadão, vocês são os maiores e até à próxima. Obrigado.